começando mais uma edição do Hora Extra, que traz as seguintes notícias da Justiça do Trabalho de Goiás. Especialistas discutem em Goiânia a saúde mental no trabalho. As doenças mais comuns são depressão e fadiga crônica. O trabalhador tem garantido o direito de ir para casa descansar após um dia de trabalho. É o chamado intervalo interjornada. No quadro de entrevistas, nós conversamos com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Marcelo Ribeiro Silva. Depressão, distúrbios emocionais e fadiga são problemas enfrentados pelo trabalhador no ambiente de competição e de longas jornadas de trabalho. Esses problemas foram discutidos por especialistas durante o Congresso Internacional sobre Saúde Mental no Trabalho, realizado em Goiânia no mês de outubro. Os especialistas alertam para o risco das tensões geradas para o trabalhador no sistema de produção da chamada economia globalizada. Para eles, está ocorrendo a precarização das condições de trabalho, conforme explicou Edith Seligman Silva. Atualmente as pessoas estão com relacionamentos muito permeados por desconfiança, há muito individualismo, houve muita fratura nos relacionamentos sociais dentro das empresas, dentro do sistema público mesmo, dos serviços, da prestação de serviços ao público. Então as pessoas têm muito mais chances de errar, e, portanto, medo de errar, que é uma grande fonte de tensão. As condições do ambiente do trabalho podem ser geradoras de problemas de saúde para o trabalhador. Por isso, as empresas precisam investir em medidas preventivas que ajudem a amenizar os efeitos na saúde mental dos empregados. Como as empresas podem atuar na prevenção desses problemas? Primeiramente, aceitando o diagnóstico feito pelos seus as pessoas que pertencem ao Serviço de Especialidade de Saúde e Segurança no Trabalho. Ou seja, a empresa tem que ter uma política de gestão em saúde e segurança do trabalho, mesmo porque o maior bem que realmente existe dentro da sua empresa realmente é o trabalhador, é o homem, é a mulher. A terceirização da mão de obra também pode afetar a saúde mental no trabalho, justificou a cientista social Tânia Franco. Bem, a terceirização, no momento em que ela traz uma precarização dos vínculos contratuais, ela traz uma precarização das formas de trabalho, dos direitos dos trabalhadores, e fragiliza as condições de trabalho e a própria condição deles serem representados por sindicatos mais fortes, ao pulverizarem os sindicatos e as categorias de trabalhadores, isso leva a uma degradação, em geral, das condições de trabalho, além de todo o processo de fragilização do estatuto desses trabalhadores na sociedade. E com a terceirização vai se perdendo a noção de uma jornada de trabalho normal e horas extras. Se trabalha ininterruptamente, sem mais esses limites, e as pessoas se sujeitam com medo do desemprego, com medo de só sobrarem mesmo, e se submetem, e isso leva realmente a curto, médio e longo prazo a um processo de deterioração da saúde, não só da saúde física como da saúde mental. Outra preocupação dos especialistas é com o trabalho noturno. Quais são as consequências do trabalho em turnos para a saúde mental do trabalhador? O trabalho em turnos tem muitas consequências à saúde, seja do ponto de vista biológico, seja do ponto de vista social. Ele leva o trabalhador inicialmente a ficar parcialmente excluído do seu contato familiar, porque a pessoa não está em casa, não está em contato com seus pares, com seus filhos, com seus amigos, num momento de maior valorização social, quando as pessoas estão em casa, ele está trabalhando. E a parte biológica é importante porque causa uma série de problemas, leva a maior número de distúrbios de sono, a problemas de distúrbios psíquicos, a problemas ligados, por exemplo, à síndrome metabólica. Para Roberto Moraes, os transtornos mentais são também comuns entre os trabalhadores do serviço público. Hoje, epidemiologicamente, a gente consegue ver em cenário nacional que o conjunto dos trabalhadores públicos apresentam transtornos mentais, tais como trabalhadores do setor privado. Eu diria mais, as curvas estatísticas sobre a incidência de transtornos mentais nos serviços públicos nos últimos 5 anos aumentou e ultrapassou doenças tipicamente físicas ou fisiológicas que se costumava acontecer nessa mesma área.
Quais são as doenças de transtorno mais comuns no serviço público? Dados nacionais indicam que a depressão e alguns sintomas de constrangimento típico dos assédios morais e das relações insalubres que a gente vive hoje no mundo do trabalho, especialmente no setor público, pelas complicações políticas, alternância de poder, etc. O que a gente também tem detectado são o que a gente chama de sintomas clínicos da paranoia, né, e de alguns transtornos bipolares. O Fique Sabendo mostra hoje matéria sobre o intervalo interjornada, que é a pausa concedida ao empregado entre o final de uma jornada diária de trabalho e o início de uma nova jornada no dia seguinte. O intervalo interjornada de no mínimo 11 horas assegura ao trabalhador lapso temporal diário para sua fruição pessoal, como ser social e familiar. Segundo a doutrina, esse tipo de intervalo mais largo é que cria condições mínimas para o trabalhador enquanto ser humano completo e como cidadão. O intervalo interjornada não pode sofrer redução nem compensação, de forma que ao final da semana laborada, o trabalhador tenha não somente as 11 horas de descanso, como também o intervalo intersemanal de 24 horas. Assim, o lapso temporal entre 2 semanas atingirá o mínimo de 35 horas de descanso. Os empregados sujeitos a horários variáveis nos serviços de telefonia, telegrafia submarina e subfluvial, radiotelegrafia e radiotelefonia têm intervalo interjornada especial de 17 horas. Algumas categorias específicas também têm intervalo especial, como os trabalhadores no setor petrolífero, ferroviários, jornalistas, aeronautas, entre outros profissionais. A jurisprudência já pacificou que as horas trabalhadas em seguida ao repouso semanal de 24 horas, com prejuízo do intervalo mínimo de 11 horas, devem ser remuneradas como extraordinárias, inclusive com o respectivo adicional. A CLT prevê apenas uma infração administrativa pela inobservância da concessão desse intervalo. A doutrina e a jurisprudência é que vem construindo uma nova ordem jurídica com relação a isso. No caso específico do intervalo associado ao repouso semanal, nós temos uma jurisprudência específica do Tribunal Superior do Trabalho, a súmula 110, que diz que o empregado tem direito ao intervalo de 11 horas e ao intervalo de 24 horas semanais, de uma forma que em cada semana de trabalho ele tenha 35, ao final de cada semana de trabalho, ele tenha 35 horas de repouso. É por isso que a gente admite legal as jornadas 12 por 36 ou 24 por 72, porque nesse caso o intervalo de 35 horas está preservado. A inobservância desse intervalo, nesse caso específico, ela importa no pagamento das horas suprimidas como horas extras. Os juízes, os doutrinadores defendem a extensão dessa interpretação para todos os casos em que houver a supressão desse intervalo interjornada. No próximo bloco, nós conversamos com o procurador Marcelo Ribeiro Silva sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho. Voltamos já. Há 20 anos, o Ministério Público vivia um conflito em relação ao desempenho de suas atribuições. De um lado, ele agia no interesse da administração pública, como advogado, e do outro, atuava como fiscal dos próprios governantes. Esse quadro de confusão teve profundas mudanças trazidas pela Constituição Federal de 1988, que deu uma nova conformação e conferiu um importante papel ao Ministério Público no regime democrático brasileiro.
Para falar um pouco sobre essas atribuições, particularmente as do Ministério Público do Trabalho, nós conversamos com o Dr. Marcelo Ribeiro Silva, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho de Goiás. Doutor Marcelo, a Constituição de 1988, que agora completou 20 anos, ela deu uma nova roupagem ao Ministério Público. O que aconteceu? Bom, a Constituição Federal de 1988 foi de extrema importância para o Ministério Público. Antes da Carta Magna de 1988, a instituição ministerial era um mero apêndice do Poder Executivo e atuava na defesa do interesse secundário, do interesse público secundário, que é o interesse do administrador, que nem sempre se confunde com o interesse público primário, que é o interesse público da coletividade em geral. A partir da Carta Magna de 1988, no entanto, o Ministério Público foi alçado ao patamar de uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Para a pessoa comum, ainda é difícil compreender realmente a função do Ministério Público, dado que nessa divisão de poderes elaborada, essa divisão clássica elaborada por Montesquieu, divisão executivo, legislativo e judiciário, onde é que se enquadra o Ministério Público? Bom, o Ministério Público ele não se enquadra em nenhum dos três poderes clássicos, né, os três poderes constituídos do Estado. Ele, ao longo das constituições federais brasileiras, ele oscilou entre um órgão do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. Mas, atualmente, o Ministério Público não é um órgão do Executivo e também não é um órgão do Judiciário, e muito menos do Legislativo. Alguns doutrinadores colocam o Ministério Público como um quarto poder, mas eu vejo equivocado, data vênia, essa posição, porque o artigo 2º da Constituição Federal diz que o Ministério, que são três os poderes do Estado, Legislativo, Executivo e o Judiciário. Mas o Ministério Público ele é um órgão extra-poderes encarregado da fiscalização dos demais poderes. E é interessante ressaltar que a Constituição de 88 conferiu autonomia funcional e administrativa ao Ministério Público, o que foi de extrema importância, porque a autonomia funcional é o que dá condições para que o Ministério Público atue com independência, às vezes até mesmo contra a própria administração pública, quando essa comete alguma ilicitude. O senhor falou que uma das atribuições do Ministério Público seria a defesa dos interesses da coletividade, os interesses difusos. O que seriam interesses difusos, interesses da coletividade? Bom, a defesa dos interesses difusos e coletivos foi alçada a nível constitucional pela Constituição de 88, artigo 129, inciso 3º. Nesse aspecto, nós podemos citar como exemplo a defesa do meio ambiente, a defesa do consumidor, a defesa do patrimônio público, da moralidade administrativa, da moralidade pública, a defesa do cidadão, a defesa do trabalhador. Então, são vários campos de atuação da esfera extrapenal que hoje o Ministério Público tem a incumbência de desempenhar. Uma das ferramentas que hoje é utilizada pelo Ministério Público é a ação civil pública. Em que situações que a ação civil pública pode ser utilizada? A ação civil pública é um dos instrumentos mais importantes de atuação do Ministério Público, tanto que ela foi erigida pela Constituição de 88 ao nível de uma ação constitucional. E ela se presta à defesa dos interesses difusos e coletivos, como, por exemplo, a defesa do patrimônio público, do meio ambiente, a defesa do trabalhador, a defesa do consumidor. No ramo específico de atuação do Ministério Público do Trabalho, nós temos exemplo de ação civil pública para a defesa do meio ambiente do trabalho, na prevenção de acidentes do trabalho, doenças ocupacionais, na erradicação do trabalho infantil, na inserção da pessoa portadora de deficiência no mercado de trabalho, no combate ao trabalho escravo, o combate a todas as formas de discriminação no trabalho, dentre outras. E qual a diferença entre a ação popular da ação civil pública? A ação popular ela é prevista pela Lei 4.717, de 65. A ação civil pública pela Lei 7.347, de 85. Então, ela é uma norma de 20 anos mais nova.
E a ação civil pública, ela tem um raio de atuação mais amplo, mais abrangente que o da ação popular. A ação popular se presta para anular atos lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente, e enquanto que a ação civil pública se presta para condenar os infratores em obrigações de fazer ou não fazer, visando a reparar ou prevenir a lesão, e também a uma condenação em dinheiro quando o dano já ocorreu e não seja possível o retorno ao chamado status quo ante, que é aquela recomposição do bem jurídico lesado. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre a atuação do Ministério Público. Nós estamos de volta, hoje conversando com o procurador Marcelo Ribeiro Silva sobre a atuação do Ministério Público. Doutor Marcelo, não há um conflito a atuação do Ministério Público enquanto advogado, enquanto procurador, na defesa de um interesse e, ao mesmo tempo, também atuar como fiscal da lei, nesse sentido, ele ter de ser imparcial, não pode gerar um desvirtuamento? Eu acredito que não. A palavra-chave para conciliação das duas atividades é o equilíbrio. O Ministério Público, seja quando ele atua como órgão agente, seja como ele atua como órgão interveniente, ou seja, como fiscal da lei, ele tem que pautar sua atuação pela busca do interesse público. Defendendo o interesse público, seja em uma condição ou em outra, ele irá agir com equilíbrio de acordo com a Constituição, as leis e a sua própria consciência. Então, dá para equilibrar bem as duas funções. Já aconteceu de, num processo, o Ministério Público atuar como advogado, como procurador, realmente, e ainda ter de emitir parecer na situação, na análise daquela situação? Bem, veja bem, quando o Ministério Público atua como órgão agente, como autor da ação, ele também está defendendo a sociedade. E, nesse caso, ele não é necessária a atuação do próprio Ministério Público como fiscal da lei, porque o interesse público já está sendo defendido pelo órgão agente do Ministério Público. Então, nessa condição, geralmente o Ministério Público não emite parecer nesses processos em que ele mesmo é parte. Particularmente com relação às matérias trabalhistas, qual é a atuação do Ministério Público? Bom, a atuação a nível nacional foi dividida em 7 coordenadorias temáticas. Essas coordenadorias elas visam a implementar metas traçadas pela administração central que foram votadas pelo Colégio de Procuradores do Trabalho. Essas coordenadorias visam atuar na área de erradicação do trabalho escravo, regularização do trabalho dos adolescentes e eliminação do trabalho infantil, combater as fraudes da administração pública, combater as fraudes trabalhistas, como também a inserção das pessoas portadoras de deficiência no mercado de trabalho e combate a todas as formas de discriminação na tutela do meio ambiente do trabalho, visando a prevenir riscos de acidente e doenças ocupacionais e na regularização do trabalho portuário e aquaviário. Aqui no estado de Goiás, tem uma atuação à frente que é mais atuante, dada a realidade socioeconômica? Bom, as principais frentes de atuação nossa hoje, no nosso estado, que tem uma economia essencialmente agrícola, estão voltadas para a questão do trabalho escravo e degradante, que está ocorrendo com maior preponderância no setor sucroalcooleiro, a questão do trabalho degradante principalmente, a regularização do trabalho infantil, inserção do trabalho dos adolescentes, como, por exemplo, o cumprimento da lei de aprendizagem, também o combate a todas as formas de discriminação no mercado de trabalho, que nós temos tantas hoje, como, por exemplo, as chamadas listas sujas, que impedem o trabalhador de ter uma colocação no mercado de trabalho, e também a questão do meio ambiente do trabalho, tanto no setor agropecuário quanto na parte industrial também de nosso estado. De que forma o Ministério Público está atuando para conseguir alcançar esses objetivos?
Nós temos uma carência de procuradores. Nós somos apenas 13 procuradores, 14, aliás, que acabamos de receber um novo agora, em todo o estado de Goiás. Então, nós estamos concentrados, desses 14, nós temos 9 procuradores no órgão agente, que é o órgão que atua combatendo todas essas sortes de irregularidades. E, para isso, o Ministério Público conta com instrumentos importantes, como, por exemplo, o inquérito civil, que é um instrumento utilizado para investigação das irregularidades, o termo de ajuste de conduta, que é um instrumento extrajudicial de regularização de todas essas fraudes, sem precisar entrar com a ação trabalhista, e, em último caso, nós temos o instrumento da ação civil pública, que é um instrumento judicial de garantia dos interesses difusos e coletivos. Mas o Ministério Público está desenvolvendo alguma atividade de sensibilização da sociedade com relação a esses problemas? O Ministério Público, ele participa de fóruns, de congressos, audiências públicas que ele promove, com vistas a conscientizar a sociedade a respeito do cumprimento da legislação de proteção ao trabalho. Recentemente, agora, por exemplo, nós realizamos um terceiro Congresso Internacional sobre Saúde Mental no Trabalho, que foi realizado pelo Fórum de Segurança e Saúde no Trabalho, que é coordenado por mim, e pelo Instituto Goiano de Direito do Trabalho. E é um congresso que já é tradicional em nosso estado e que visa discutir a saúde do trabalhador. E, além disso, nós participamos e promovemos também workshops, seminários, audiências públicas, tudo com vista a conscientizar tanto a classe empresarial quanto a classe de empregados a respeito do cumprimento da legislação trabalhista. Em relação à matéria trabalhista, o que seria direitos individuais homogêneos? Os direitos individuais homogêneos, de acordo com a definição do Código de Defesa do Consumidor, são aqueles que decorrem de origem comum. Na Justiça do Trabalho, no campo de atuação da Justiça do Trabalho, nós podemos citar, como exemplo, uma demissão coletiva de trabalhadores. Isso é muito comum de ocorrer, por exemplo, quando nós atuamos no combate ao trabalho escravo, em que nós exigimos a rescisão indireta dos contratos de trabalho dos trabalhadores encontrados em situações degradantes. Então, nesse caso, há uma dispensa forçada e uma dispensa que, como eles não têm acesso, esses trabalhadores não têm acesso ao Poder Judiciário, geralmente eles são de outros estados, da federação, são pessoas muito humildes e não conseguiriam por si só ingressar com a ação trabalhista, o Ministério Público ingressa com uma ação civil coletiva pleiteando o reconhecimento dos direitos desses trabalhadores. E se a pessoa quiser oferecer alguma denúncia, o que a pessoa tem de fazer? Ela pode fazer a denúncia por telefone, pelo telefone 62-3275-2700 ou pelo site da PRT da 18ª Região, que é www.prt18.mpt.gov.br. E pelo site ou por telefone, não é necessário que haja a identificação do denunciante. Outra forma também é procurar diretamente o Ministério Público do Trabalho e fazer a sua denúncia na própria instituição. Doutor Marcelo, muito obrigada pela presença aqui no Hora Extra. Eu que agradeço. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima edição. A saúde do trabalhador é o destaque da edição do Hora Extra desta semana. Saiba como o ambiente de competição e de longas jornadas de trabalho podem interferir na qualidade de vida dos trabalhadores brasileiros, causando distúrbios emocionais, depressão e fadiga. E no quadro de entrevistas, conversamos com o procurador Marcelo Ribeiro Silva sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho. Aguardamos você!